poder sentar. Deus é aquele que conforta, é aquele que liberta, é aquele que traz vida, é aquele que traz transformação. Deus é aquele que não muda em qualquer circunstância, mas Ele quer que na nossa vida venha mudança, porque Ele não precisa de mudar, mas nós precisamos de mudar. Ele não precisa de nada, mas nós precisamos de tudo. E o primeiro objetivo de Deus é nos levar a mudar, para que nós possamos mais e mais o conhecer, mais e mais ter intimidade com Ele, mais e mais nós podemos refletir a sua glória. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O pecado, ele distorceu completamente essa imagem. Mas aquilo que Jesus veio restaurar é a nossa identidade e aquilo que Ele quer fazer em nós. Que a gente possa novamente refletir a sua imagem e a sua semelhança. Amém? Vamos só ler um copo de água, filha. Glória a Deus. E sabem, nós todos temos sonhos. Quem tem sonhos aqui? Amém? Não há nada mais lindo do que ter sonhos, ter objetivos na vida, ter alvos. Sabem, uma vez eu ouvi a verdade, quem não sabe para onde vai, não vai a lugar nenhum. Quem não tem algo, quem não tem um sonho, quem não tem uma visão, quem não tem algo para fazer na vida, um objetivo, ele acaba por não sair do mesmo lugar. Entra dia, sai dia e ele está parado. E Deus, Ele tem sonhos para nós. Ele tem coisas que Ele quer fazer na nossa vida e através da nossa vida. E às vezes nós paramos de sonhar. Antes de nós conhecermos a Deus, nós tínhamos os nossos sonhos, não é? Todos nós tínhamos sonhos. Tínhamos um sonho de formar, de casar, ter filhos, de ter um curso, de ter mais dinheiro, de ter um carro, ter uma casa. Tantos sonhos que às vezes de conhecer um lugar. Tantos sonhos que a gente às vezes tem. Quando nós vimos para Jesus e quando nós começamos a ter intimidade com Ele, Ele começa a colocar os seus sonhos no nosso coração. Ele começa a colocar os seus planos dentro de nós. Ele começa a colocar aquilo que Ele quer fazer na nossa vida, aquilo que nós fomos criados para fazer. Ele começa a colocar isso dentro de nós. E algo começa a ser gerado dentro de nós. Algo começa a ser criado. Algo de novo começa a sair. E esses sonhos, eles se movem em nós, eles nos fazem caminhar. E Deus, Ele quer colocar esses sonhos dentro de si. E hoje eu vou falar sobre engravidar do Espírito Santo. Engravidando do Espírito Santo. O que é que isso quer dizer? É precisamente isso. Nós sabemos que a Maria, ela engravidou de Jesus. Mas na realidade, a vontade de Deus é que todos nós possamos ser cobertos pelo Espírito Santo e poder ter dentro de nós, carregar dentro de nós os sonhos de Deus, os planos de Deus, a visão que Deus tem, não só para dentro de nós, para a nossa vida, mas também para influenciar, para afetar todos aqueles que estão ao nosso redor. E nós devemos de realmente crer nesses sonhos. Nós devemos de buscar na intimidade com Deus, realmente que o Espírito Santo venha e nos dê esses sonhos e começarmos a crescer e a acreditar, crescer em fé para podermos dar à luz esses sonhos que Deus quer de nós. E Deus, esses sonhos que Ele tem para nós, envolve sempre o seu reino. Porque os sonhos de Deus, o sonho de Deus é almas. O sonho de Deus é vidas salvas. O sonho de Deus é que mais e mais pessoas venham ao conhecimento dele. Esse é o sonho de Deus.
E Ele gera esses sonhos dentro de nós. Cada um tem uma parte do corpo. Cada um tem sonhos diferentes. Deus tem planos diferentes para cada um de nós. Mas todos nós somos muito importantes e Deus, Ele sempre vai ter sonhos para nós. Nós só precisamos de realmente estar disponíveis e acreditar. Eu quero começar a ler Lucas 1, a partir do versículo 26 a 38, se vocês quiserem abrir a Bíblia. E diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade de Galileia. E uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida, dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, aquela que diziam ser estéril. Já está no seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Eu creio que todos nós conhecem esta história, não é? Quando se aproximou do Natal, infelizmente agora as pessoas não falam muito sobre o nascimento de Jesus, falam sobre outras coisas, mas é sempre uma boa oportunidade de nós conversarmos e falarmos sobre o nascimento de Jesus. E quando o anjo ele vem a Maria, eu creio que a Maria ela deve de ter ficado muito confusa, muito assustada, cheia de medo e perturbada com tudo aquilo que ele estava a dizer. A situação que ele estava a pedir para ela se colocar era muito complicada para a época. Ele estava a dizer que ela ia ficar grávida, não é? Que o Espírito Santo iria engravidá-la. Nessa época, se ela aparecia grávida por ser solteira, ela podia ser apedrejada, era o que estava na lei. Então, a vida dela, ela estava em perigo. O casamento dela também estava em perigo, porque José, ele podia não aceitar mais ela. Como aconteceu, ele não aceitou, mas depois um anjo apareceu a ele e depois ele aceitou a Maria. Mas podia não ter aceitado. Ela não sabia o que é que ia acontecer. O futuro dela era muito incerto quando ela aceitou. Mas no final ela aceitou. Apesar de todos os perigos, apesar de tudo aquilo que poderia ter acontecido, ela creu que aquilo era a vontade de Deus para a vida dela. E ela disse: sim, eu estou aqui. Sim, eu quero que seja feita a tua vontade. Eu sou a tua serva. Nós fomos chamados como filhos, mas nós também somos servos do Deus Altíssimo. Nós temos um dever de obedecer ao nosso Senhor. Porque o Senhor é aquele que nos comprou. E nós fomos comprados e comprados por um alto preço. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz. Então aquele que nos comprou, aquele que nos salvou, esse é o nosso Senhor. E muitas vezes Deus, Ele coloca
visões, sonhos dentro de nós que às vezes não são muito fáceis de aceitar. Às vezes podem até colocar a nossa vida em perigo. Nós vivemos num país extremamente fácil de pregar o Evangelho. Mas, às vezes, a gente até somos perseguidos quando a gente prega o Evangelho aqui. Eu já sofri alguma perseguição. Mas é isso que Deus espera de nós, que nós possamos fazer a vontade dEle. Não interessa aquilo que pode acontecer conosco. Porque nós não sabemos, ao pregar, ao falar do seu amor, ao falar da sua salvação, quem é que vai vir a Ele? Quem é que vai ter os olhos abertos para a sua salvação? Então Ele deseja que todos os seus filhos, eles sejam cobertos pela sombra do Espírito Santo, para que eles possam engravidar, para que eles possam ter algo lá dentro, para que eles possam ser mudados em primeiro lugar lá dentro, para que depois vir à luz algo muito especial, algo diferente. Nós não podemos viver as nossas vidas cristãs constantemente de sábado ou domingo só vindo aqui. É muito pouco. Nós não podemos só querer a salvação só para nós. Nós não podemos ser cristãos que se senta na cadeira e vai para casa e durante a semana não faz nada pelo reino. Porque nós somos igreja aqui e nós somos igreja quando vamos para as nossas casas. Nós continuamos a ser igreja quando nós nos juntamos. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o representante de Jesus aqui na terra. Ele precisa de nós para poder ir às pessoas que estão perdidas, que estão com medo, que estão desesperadas, que estão sem esperança. Então, quando Deus colocar algo no seu coração, qual é a sua resposta? Quando Deus pede para você sacrificar algo em prol do reino, qual é a sua resposta? Você fica com medo, amedrontado, pensando no dia da manhã, o que é que as pessoas vão pensar de mim, o que é que este, aquele, como é que vai ser? Ou você diz como a Maria disse, eu sou a sua serva, faça-te em mim a tua vontade. Nós cantamos o Pai Nosso e muitas vezes nós oramos o Pai Nosso. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Mas quantas vezes nós realmente colocamos isso em ação? E não pense que Deus só escolhe pessoas para pregar ou só escolhe pessoas para fazer grandes coisas. Deus, Ele quer coisas pequenas, mas que vão impactar outras pessoas. Ele usa cada uma das pessoas. Cada uma. Desde o mais jovem ao mais velho. E depois o anjo fala aqui de Isabel. Que era prima da Maria. Isabel diz que ela era estéril. Ela já era avançada de anos, já ninguém esperava que ela engravidasse. E ela ficou grávida. Foi um milagre que aconteceu. Não interessa se você é jovem ou se você já é mais avançado de idade. O milagre de Deus, o plano de Deus, as visões que Deus tem, os sonhos que Deus tem, não tem nada a ver com a idade, não tem nada a ver com a sua capacitação. Tem a ver com a capacitação que Ele vai dar. Porque Ele é que capacita. Ele chama e Ele capacita. Ele dá sonhos e Ele dá todos os meios para que esses sonhos sejam realizados. Então, quando Ele falar algo, não tema. Quando Ele dizer algo, vá em frente. Se disponha. Eu vou fazer. Quando Deus disser, colocar em seu coração, vai falar de mim àquela pessoa. Não diga, essa pessoa é difícil, essa pessoa não quer saber, essa pessoa vai me maltratar. Vá. Se a pessoa maltratar, glória a Deus. Porque Ele disse, bem-aventurados aqueles que foram perseguidos por causa do meu nome. Eles vão vos perseguir, mas não se preocupem, a semente vai ser lançada. E essa é a nossa função.
Então não se amedrentou, não tenha medo. Cumpra o chamado de Deus para a sua vida. Ele vai fazer. Romanos 11:36 diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Este versículo é tão profundo, é tão tremendo. Na realidade é assim, pois dele, tudo vem dele, por ele, nós somos capacitados através dele e para ele. É um ciclo e tem tudo a ver com ele. Não tem a ver com a sua habilidade, a sua capacitação, a sua inteligência. Tudo aquilo que você tem não tem a ver consigo, tem a ver com ele. Quando ele chama, ele faz. É para ele e depois a glória é para ele. Tudo aquilo que você conseguir é para ele. Toda a glória é para ele. Então simplesmente obedeça. Simplesmente obedeça. Você quer engravidar do Espírito Santo? Quer ter os sonhos? Às vezes nós temos grandes sonhos na vida e com a intimidade com Deus, quando nós buscamos a Deus mais, Ele vai transformando esses sonhos. Ou então Ele vai confirmando esses sonhos que nós já temos no nosso coração. Mas como é que nós engravidamos do Espírito Santo? Como é que alguém engravida? Intimidade. Só há uma gravidez com intimidade. Nós não conseguimos ficar grávidos, nós não conseguimos poder ter esse algo dentro de nós. Se o Espírito Santo não nos cobrir com a sua sombra, se o Espírito Santo realmente não estiver em nós, se nós não tivermos aquela intimidade de fechar a porta e estar com Ele, passar tempo com Ele, buscar, ler a sua palavra, para poder realmente ter os sonhos de Deus dentro de nós. Poder realmente acordar de manhã e ter algo a realizar. Não há nada mais frustrante do que uma vida que é levada sem ter objetivos para fazer, sem haver sonhos, sem haver motivos para nós acordarmos de manhã. Quando nós vivemos uma vida cheia dos sonhos de Deus, grávidos do Espírito Santo, quando nós temos algo dentro de nós para concretizar, então a nossa vida não vai ser chata, não vai ser sempre a mesma, não vai ser pesada. Nós vamos ter aquela alegria ao acordar, aquela alegria a fazer seja o que for. Porque às vezes o sonho que Deus tem para si não é para você pregar. É para você ir lá ao seu trabalho e ser uma luz lá dentro. Às vezes nós pensamos, Deus, porque é que tu me colocaste naquele trabalho tão difícil? E que as pessoas são tão difíceis? Porque é lá, no meio da escuridão, que mais é necessário a luz. É lá no meio da escuridão que Deus vai te usar para levar o Evangelho. Às vezes a gente pergunta, porquê é que eu tenho tanto problema no meu casamento? Porquê é que Deus já não resolveu estas coisas? Porquê é que eu tenho tantos problemas com os meus filhos? Porquê é que eu tenho tantos problemas? Porque é Deus a mudar-te. É Deus a tratar contigo para depois tu poderes brilhar a sua luz, para depois tu poderes influenciar as pessoas ao teu redor. É porque Ele está-te a ensinar ainda, a transformar, a ser a sua imagem e semelhança. Então, e o que é que devemos fazer nos entretantos? Quando nós temos algo dentro de nós, é importante termos algo, é importante termos objetivos, é importante termos sonhos, visões, coisas de Deus dentro de nós. E o que é que nós podemos fazer nos entretantos? Em primeiro lugar, se preparar. Há pessoas que elas querem ser pastores ou ensinar a palavra, mas não querem ler a Bíblia. Há pessoas que querem ser missionárias, não sei aonde, mas elas não querem evangelizar o seu vizinho. Há pessoas que elas têm um desejo muito grande de ver o seu casamento transformado,
mas elas não se humilham, mas elas não buscam aprender, mas elas não buscam transformação para a sua vida, não buscam capacitação do Espírito Santo. Nós temos que nos preparar para o grande sonho que Deus tem para nós, ou para os pequenos sonhos que Deus tem para nós, que são todos grandes, todos os sonhos de Deus são grandes, mas nós precisamos nos preparar. Como um filho, quando a gente engravida, a gente precisa de comer bem, a gente precisa de ter cuidados especiais, a gente precisa descansar mais, não é, gravidinha? A gente precisa de determinadas, ou deveríamos, para a criança ser saudável, nós devemos ter determinados cuidados. Assim é com os sonhos de Deus. Descanse nos braços do Pai. Às vezes a gente não vê nada acontecer. E Deus diz, Ele vai fazer. E nós temos aquele sonho grande dentro de nós. E nós não vemos nada acontecer. E Deus diz, descansa. Descansa nos meus braços. É isso que nós devemos de fazer nele. Descansar. Nos alimentar bem com a palavra. A palavra é o nosso alimento. A palavra é o pão da vida. A palavra é Jesus. Alimentar-nos com a palavra. Passar tempo com Ele. Nós precisamos disso para realmente podermos cuidar dos nossos sonhos. Viver uma vida santa, separada para eles. Muitas vezes nós deixamos alguns sonhos de Deus serem abortados da nossa vida. Porque nós não nos mantemos firmes e nós começamos a amar o mundo ou nós começamos a nos deixar levar por pessoas. Nós esmorecemos, pensamos que aquilo não é para nós. Pensamos que já passou muito tempo, Deus não vai fazer. Nós temos que continuar a caminhar em direção àquilo que Deus nos mandou para fazer. E Deus vai fazer, porque fiel é aquele que chama. Se Ele chamou, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E nós temos que ter cuidado com a nossa vida. Nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. E aquele que ama o mundo, ele não pode amar a Deus. Nós devemos de amar a Deus e odiar o mundo e as coisas do mundo. Porque as coisas do mundo são bastante aliciantes, boas. Mas o final é a morte. Cuidado em fazer como o mundo faz, em viver como o mundo vive. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que cuidar da nossa gravidez e ser diferentes. Nós temos que fazer um sacrifício de amor. Muitas vezes. Uma das coisas que me custou mais a fazer quando eu estava grávida foi deixar o café. Eu gosto de café, né? E eu não podia beber, ou melhor, pronto, eles dizem para não se beber muito café, não é? Então eu tive que cortar o meu cafezinho. E em Portugal a gente bebe a bica. Café forte, biquinha, que é um expressinho. E então eu acho que eu cortei para um, que eu bebia para aí uns 3 ou 4. Então eu só cortei um, eu só bebia um depois do almoço, que era a única altura em que eu bebia o café. Mas é um sacrifício de amor. E às vezes Deus nos manda retirar coisas da nossa vida. Às vezes até pessoas da nossa vida. E não pensem que a pastora está a dizer para eu largar pessoas. Não é isso. Nós devemos amar. Mas uma coisa é amar, uma coisa é continuar a pregar o Evangelho, é continuar a servir a pessoa. Outra coisa é nós termos intimidade com determinadas pessoas. Porque quer a gente queira, quer não, essas pessoas vão influenciar as nossas vidas. E nós temos que ter cuidado quem é que nós deixamos entrar na nossa intimidade. Nós temos que ter cuidado com a nossa vida, quem nós levamos à nossa casa, quem nós realmente passamos muito tempo juntos.
porque as más companhias corrompem os bons costumes. É verdade. Nós devemos ter cuidado da nossa vida. Devemos continuar a ser fiéis nas pequenas coisas. É muito fácil. A gente às vezes quer ser líderes, mas nós não somos bons a obedecer. Às vezes a gente quer ser colocada num lugar de honra, mas a gente não é bom a honrar. Nós queremos grandes coisas, mas nós não fazemos as pequenas coisas. E Deus nos prova nas pequenas coisas. E quando nós somos aprovados nas pequenas, Ele depois nos coloca nas grandes. Quando Ele vê que nós somos fiéis no pouco, Ele nos coloca no muito. Às vezes eu vejo pessoas, em relação, por exemplo, aos dízimos e ofertas, quando eles ganham 100, é fácil dar 10 euros, não é? E depois ganham 200, ok, 20 euros é fácil, não é? Quando chega aos 500 já começa, não sei porquê, a ser mais difícil. Quando chega aos 1000, se Deus quiser, toda a gente vai chegar lá, mas não sei se vai, mas não sei se é esse o objetivo de Deus para a nossa vida, mas às vezes é mais difícil ser fiel quando se tem muito do que quando se tem pouco. Às vezes é mais difícil ser fiel quando a gente tem em abundância e parece que a gente fica mais pequeninos. Às vezes as pessoas que têm menos tempo são aquelas que doam mais tempo. Às vezes aquelas que têm mais tempo nas mãos, que parece que não fazem nada, mas fazem menos, e não são capazes de ir e fazer coisas por outras pessoas. Então vamos começar nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Outra coisa, quando você tiver o seu sonho de Deus, encontra a sua Isabel. Eu vou explicar. Lucas 1, 39, 45 diz assim: Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para a cidade da região montanhosa da Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em voz alta, exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciada, ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor, logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está no meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Quando Maria, ela sentiu que ela ficou grávida do Espírito Santo, ela foi ter com a outra pessoa que também estava grávida através de um milagre do Espírito Santo, a Isabel. Quando nós temos um sonho, quando nós temos um chamado de Deus, quando nós temos algo específico que Deus quer que a gente faça, vai haver sempre pessoas que nos vão criticar, que nos vão dizer tu não és capaz, que não vão nos dizer isso não é de Deus, que nos vão dizer larga disso. Então é muito importante, quando você tem um sonho, algo, um chamado, vá para pessoas que também conhecem quem é Deus, que também estão grávidas, que também têm sonhos, que também estão à espera de algo de Deus, que estão a experimentar também esse Deus, esse algo sobrenatural. Você precisa ter pessoas que a encorajem. Você precisa de ter a sua Isabel. Para quando as pessoas a jogarem abaixo, quando você estiver com dúvidas, quando a sua fé estiver a falhar, você pode ir ter com essa pessoa e ela vai dizer, não, está a acontecer comigo. Eu estou a viver isso, tu vais viver também. Algo extraordinário vai acontecer. Não desistas. Eu oro por ti. Eu estou aqui. Continua a caminhar. Continua a acreditar. Então nós temos que ter Isabéis na nossa vida. Se você não tem, eu aconselho a você começar a procura. Vá saber quem é a sua Isabel. Tenha uma amiga fiel de oração. Alguém que realmente a possa encorajar. A Bíblia diz que a Maria ficou com Isabel durante 3 meses.
Como a Isabel estava mais ou menos de 6 meses, eu presumo que Maria deve ter estado lá até o João Batista nascer. É isso que eu presumo, a Bíblia não diz, tá? Mas eu presumo isso, eu creio que a Maria ela esteve lá até ver o milagre acontecer. Ver o filho da promessa, ver aquilo que era impossível a nascer. E eu creio que isso lhe deu força, lhe deu coragem, lhe deu assim ânimo para continuar. E 3 meses é mais ou menos quando a barriga começa a aparecer, não é? Então eu imagino que quando a Maria ela voltou para a sua família, ela voltou para onde ela vivia, a sua vila, eu creio que ela ia com ânimo. Ela ia cheia de fé, cheia de coragem para contar às pessoas. Ela já ia preparada para enfrentar tudo aquilo que ela tinha que enfrentar. Porque ela foi encorajada pela Isabel. Porque ela viu o filho da Isabel da promessa, o filho do sobrenatural de Deus a nascer. O milagre que Deus prometeu a nascer. Uma criança que já no ventre ela foi cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Então algo ali mudou a Maria e lhe deu coragem para realmente ela fazer tudo aquilo que ela tinha que fazer. Então vamos encontrar realmente as nossas Isabéis. Pessoas que nos encorajam. Pessoas que realmente, às vezes elas podem até dizer, não é isso, talvez seja aquilo. Nem tudo aquilo que nós pensamos vir de Deus vem de Deus. Deus fala conosco e fala com outras pessoas. Apesar de Deus, se alguém me diz algo para a minha vida, eu faço 2 coisas. Se eu oro e realmente aquilo confirma no meu espírito que é para mim, eu aceito. Mas se não confirma, eu rejeito. Porque nem tudo aquilo que me dizem, mesmo que seja uma profecia, às vezes pode ser do homem, não pode ser da pessoa, não é? Então a Bíblia diz para nós analisarmos tudo, reter o que é bom e lançar fora o que não presta. Então analisamos tudo e realmente confiar nas promessas de Deus. Outra coisa que a gente deve de fazer é preparar-se para a dor. Porque quem não é mãe não sabe, mas ter filho é a experiência mais dolorosa que existe. Ai, eu tive 4, eu sei o que é que eu estou a falar. Todos de maneira diferente. Mas é assim, a gente é doloroso muitas vezes dar à luz algo. É doloroso. Não pense que vai ser tudo fácil. Às vezes nós temos que passar por situações difíceis. Às vezes, mesmo pessoas da própria família, pessoas que nós amamos muito, elas às vezes elas vão tentar nos machucar, nos magoar. Às vezes vai haver coisas na nossa vida que nós não vamos entender. Prepare-se para a dor. Mas, como nós sabemos quem tem filhos, depois nós esquecemos a dor toda quando aparece aquela carinha linda. Acabou-se. A gente, quando está a passar, diz eu nunca mais vou ter nenhum e depois passado, quando passa a gente já está, já estamos prontos para ter mais. Porque é bom, porque é bom. Mas nós temos um inimigo. Assim como Deus tem planos maravilhosos, visões, sonhos para a sua vida. Há um inimigo que ele não quer que você alcance esses sonhos. Ele faz de tudo para tirar a nossa atenção. Ele faz de tudo para que nós não alcancemos, não tragamos à luz esses sonhos. Então, não pense que vai ser sempre tudo fácil. Às vezes nós desistimos porque pensamos, isto não pode vir de Deus, porque há tanta coisa a acontecer. Não, isto não é. Não tem nada a ver. Os sonhos de Deus, eles para nascer, eles podem causar dor e sofrimento. Uma das coisas que acontece quando a gente está grávida é que nós mudamos, não é? Nosso corpo todo muda.
E nós mudamos. A primeira coisa que Deus faz quando nos engravida é mudar-nos a nós. Ele quer transformar a nossa vida primeiro. A primeira pessoa que Ele quer transformar somos nós. Ele quer quebrar-nos. Ele quer retirar tudo aquilo que está de lixo dentro de nós. Ele quer colocar o seu amor. Ele quer curar as feridas de alma. Ele quer fazer uma limpeza. Ele quer transformar a nossa vida. Nos mudar. Para que depois nós possamos realmente dar à luz algo que vai transformar a vida das outras pessoas que estão ao nosso redor. Nós não conseguimos transformar vidas de outras pessoas se a nossa própria vida não for transformada. Muitas vezes a religião é isso, é dizer às outras pessoas o que fazer, mas a minha vida está totalmente um caos. Cristianismo é realmente ser para depois influenciar. Não é fazer, é ser em primeiro lugar, para depois fazer, para depois influenciar, para depois trazer à luz esses sonhos, essas coisas que Deus tem para nós. Para terminar, eu só quero ler 2 Coríntios 4, versículo 16 a 18. Diz assim: por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós às coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Conforme o tempo passa, o nosso corpo, a nossa casca, esta coisa que está aqui, ela vai ficando assim cada vez mais cansada, cada vez mais corrompida, digamos assim. Muitas vezes nós passamos por alturas em que nós ficamos muito cansados. Há alturas em que nós não queremos continuar a caminhar. Há alturas em que realmente é tão difícil que nós só nos queremos sentar. Mas o nosso interior, ele está a ser renovado. O nosso interior, ele está a cada vez mais jovem, cada vez melhor, cada vez com mais força e vigor. É isso que Deus está a fazer conosco, dentro de nós. Eu amo, eu não sei se vocês têm essa experiência, mas eu conheço, é o meu alvo de vida, digamos assim. É chegar aos meus 60, 70, 80. E eu conheço senhoras que eu olho para elas e elas têm uma paz no coração. Elas são todas assim, com rugas, cabelinho branco, mas depois têm uma paz e um sorriso. Vocês conhecem pessoas assim, de uma intimidade com Deus, que a gente só quer sentar ao lado delas e ficar lá, só para absorver a paz que elas transmitem, aquele sorriso doce. Às vezes elas estão com dores, elas estão a passar, não é, com a idade, tanta coisa, mas dentro delas há algo que não se consegue explicar. É algo que é tão lindo, é algo que realmente Deus vai fazendo. E conforme nós vamos crescendo em Deus, esse é o meu objetivo. Eu ainda não estou lá, não é? Mas o meu objetivo é esse. É quando eu chegar lá que eu possa ser uma pessoa assim. Não uma pessoa amargurada, não uma pessoa murmuradora, não uma pessoa que está sempre-se a queixar, ai, dói-me isto, dói-me aquilo, dói-me... Mas realmente uma pessoa que fale da glória de Deus, que fale de Deus, da doçura, que seja encorajadora, que seja amável. Esse é o meu objetivo de vida. Havia um pastor que dizia assim: ou nós estamos a crescer para melhor ou mais amargurados. Isto soa melhor em inglês. É better or bitter. É melhor ou mais amargurados. Isto é, a pessoa, conforme nós fomos crescendo,
mediante as decisões que nós tomamos, mediante a nossa própria reação às coisas que nos acontecem e principalmente mediante a nossa intimidade com Deus, ou nós reagimos às coisas e começamos a ficar melhor, nós reagimos de uma maneira humilde, nós reagimos tendo atitudes de amor, nós reagimos realmente crescendo em Deus, ou nós ficamos cada vez mais amargurados, cada vez mais a querer desistir da vida, cada vez mais fartos disto tudo. Muitas vezes a gente só quer é morrer. Não quer dizer que a gente perca a nossa fé em Deus. Mas sabem uma coisa? Deus nos chama para ter relacionamentos. Ele nos chama para ter um relacionamento primeiro com Ele, de intimidade, comunhão com Ele. E Ele nos chama para ter relacionamentos uns com os outros. E às vezes é os relacionamentos uns com os outros que nos desgastam, não é? Porque Deus, Ele é perfeito. Deus é bom, Deus cuida, Deus ama, Deus nos perdoa logo. Mas os relacionamentos com as outras pessoas, eles nos desgastam. As coisas que nos acontecem no dia a dia, isso nos desgasta. Mas aí é que nós temos que crescer. Aí é que nós temos que saber perdoar, saber amar, saber servir. E como é que se diz? O que nós devemos de fazer é não ver, não colocar os nossos olhos nas coisas que se veem, mas colocar os nossos olhos nas coisas que não se veem. O que é que isto quer dizer? Não estar a olhar para aquilo que o homem fez para mim, para a circunstância. Eu perdi o emprego, aconteceu-me isto, eu perdi aquilo. Tanta coisa que pode vir à nossa vida e realmente nos fazer desistir, nos fazer pesados, fazer com que os nossos sonhos não desenvolvam, às vezes mesmo desistir dos nossos sonhos. Mas colocar os nossos olhos nele. Colocar os nossos olhos naquilo que nós vamos ser quando chegarmos lá e aquilo que nós já somos agora. Saber que nós temos uma eternidade com Ele. Esse é o nosso chamado. Isso deve nos levar a realmente motivar para continuarmos. Motivar-nos para viver mais um dia para Ele. Motivar para conseguir dar mais um passo. Conseguir ir mais além e fazer mais para Ele. Então não deixe os sonhos de Deus morrer em si. Não deixe. Creia. E creia em grande. Creia em grande. Eu olho para cada um de vocês e eu vejo tanta coisa que Deus quer fazer. Quando você nasceu, Deus tinha logo algo muito, muito especial, muito grande, que só você pode fazer. Só você pode fazer. Mais ninguém. Porque ninguém toma o lugar de ninguém. Às vezes a gente tem medo, não é? Que as pessoas venham e façam aquilo que eu deveria estar a fazer. Ninguém toma o lugar de ninguém. Deus precisa de cada um de nós para fazermos coisas diferentes que só nós podemos fazer. É por isso que nós devemos ser nós próprios. Não tentar ser mais ninguém, porque não há mais ninguém como nós. É a maneira como Deus nos fez, com um plano específico, com um sonho específico, uma visão específica. Quem realmente deseja os sonhos de Deus para a sua vida? Glória a Deus. Os sonhos de Deus para a sua vida. Eu quero orar por si. Vamos nos colocar em pé. Eu quero orar realmente. Eu vou orar por si. Eu quero que você ore a Deus. Eu creio que há pessoas aqui em que Deus já tem falado algumas coisas e você tem colocado de parte. Há pessoas aqui que Deus já falou há muito tempo e que você já nem se lembra. Mas Deus, o Espírito Santo hoje, Ele vai trazer à sua memória aquilo que Deus falou já lá atrás. E eu creio que hoje Deus vai colocar no seu coração coisas novas que Ele quer fazer na sua vida.
coisas novas, planos novos, objetivos novos, coisas que realmente vão impactar a sua vida e a vida de outras pessoas. Amém. Vamos orar.